Fala pessoal, nesse vídeo eu irei explicar a vocês a diferença entre paralisia facial central e paralisia facial periférica. Gente, antes de iniciar explicando o que é a paralisia facial central e periférica, irei explicar um pouco sobre a anatomia, tá? O nosso sistema nervoso ele é dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Quando eu trato do sistema nervoso central, eu estou falando de encéfalo e medula. Encéfalo e medula, ao qual eu divido o encéfalo em cérebro, cerebelo e tronco encefálico, tá? E a medula faz parte do sistema nervoso central. E os nervos e gânglios fazem parte do sistema nervoso periférico. Para que eu quis falar esse breve resumo para vocês? Porque sempre que a gente falar que a gente tem uma lesão central, a gente tem uma lesão a nível, por exemplo, de encéfalo, que, por exemplo, essa lesão pode ser no cérebro, essa lesão pode ser no tronco encefálico, e essa lesão a nível central, se eu tiver essa lesão, vai causar alguns sintomas característicos, que a gente chama de sintomas característicos da paralisia facial central. Mas quando eu falar, eu tenho uma lesão no nervo, se eu tenho uma lesão em algum nervo, vocês já acabaram de aprender que nervo faz parte do sistema nervoso periférico. Então, uma lesão no nervo vai causar uma paralisia facial periférica. No momento, estamos falando de paralisia facial. Por isso, o exemplo, tá bom? Então, na paralisia facial central, nós temos uma lesão supranuclear. Nós temos uma lesão no cérebro, por exemplo. O que é que pode levar a uma paralisia facial central? AIT, por exemplo, acidente isquêmico transitório, que pode interromper o fluxo sanguíneo por algum momento, diminuir esse fluxo para alguma região cerebral. Pode ser um AVE isquêmico hemorrágico, pode ser algum tumor, algum derrame, várias características. Sendo uma lesão central, pode causar características da paralisia facial central. Já na paralisia facial periférica, que a lesão é no nervo, como a gente falou anteriormente, pode ser, por exemplo, vírus herpes zoster, por exemplo, pode ser algum trauma em região de base de crânio, principalmente parte mastoidea e petrosa do osso temporal, pois é por aqui atrás da orelha, no forame estilomastoide, que passa o nervo facial, tá? Então, quais são os sintomas que o paciente pode apresentar com a paralisia facial central, por exemplo? Quando a lesão é central, quando é, por exemplo, que eu falei a vocês, um AVE, algum aneurisma que se rompeu e pegou alguma região do cérebro, afetou alguma região do cérebro. Por exemplo, na nossa região do cérebro, principalmente em lobo frontal, nós temos algumas estruturas importantes, como, por exemplo, o giro pré-central. Esse giro pré-central ele é responsável pela motricidade, cabeça, membros superiores, tórax alto e pescoço. Então, saem fibras motoras eferentes do giro pré-central até essas regiões, para comandar o movimento dessas regiões. Existe no lobo frontal a área de Broca, ou Broca, que é a área responsável pela articulação da fala. Existe também a área de Wernicke, lá entre o lobo parietal e temporal. A área de Wernicke é a área de audição, a área de interpretação da fala. Todas essas regiões estão relacionadas com o nosso cérebro. Então, se eu tenho alguma lesão cerebral que afeta alguma dessas regiões, eu vou ter uma lesão central. E quais são as características que o paciente pode apresentar na paralisia facial central? Preste atenção. Sempre a fraqueza vai ter, como é paralisia facial, vai ter fraqueza na face. Sendo que na paralisia facial central, devido a alguns cruzamentos de fibras, que não vem ao caso falar isso agora, mas o paciente irá apresentar uma fraqueza, uma hemiplegia na face, no caso, contralateral à lesão, e sempre na parte inferior. Então, a fraqueza na parte inferior da face, contralateral à lesão. Como assim, Cacá? Por exemplo, o paciente está com a lesão cerebral num giro pré-central do lado direito. Consequentemente, ele vai ter uma fraqueza na parte inferior esquerda da face, certo? Parte inferior esquerda da face vai ter. Então, como ele teve uma fraqueza no terço inferior da face só, ele vai estar com desvio da rima bucal, ó, para a direita. Por que ele vai estar com desvio da rima bucal para a direita? Porque paralisou a parte inferior esquerda, consequentemente o lado normal vai puxar.
Então ele vai ter um desvio da rima labial para, no caso, para ao lado normal, certo? Então se você vê o paciente com a paralisia da parte inferior do lado esquerdo, você já sabe que é a lesão do lado direito do cérebro. E, por exemplo, esse paciente também vai apresentar uma fraqueza no membro superior esquerdo, a lesão no lado direito do cérebro, mas vai passar uma fraqueza, uma plegia ou hemiplegia, que é fraqueza, no membro superior do lado oposto à lesão, devido ao cruzamento de fibras motoras. Então são características da paralisia facial central, tá? O paciente ainda vai apresentar dificuldade na articulação das palavras, vai apresentar uma dificuldade na expressão da fala. Isso por lesão na área de Broca, na área de Broca, que está lá no giro frontal inferior do lado esquerdo. Com isso, o paciente irá apresentar uma disartria, que é uma dificuldade na articulação das palavras. Ele vai falar, você não vai conseguir compreender o que ele está falando. Então isso é outro sinal de um AVE. Qual foi o primeiro sinal que eu falei? Paralisia na face inferior, certo? No terço inferior da face, sempre contralateral. Vai apresentar desvio da rima para o lado normal. Dificuldade na fala, disartria. Ele vai apresentar possivelmente uma hemiplegia, no caso a fraqueza do membro superior, ou pode ser inferior também, dependendo do local da lesão. Ele pode apresentar uma parestesia, que é um formigamento, tanto em face e dormência, tanto em face inferior como em membro superior. Isso são características da paralisia facial central, grosseiramente falando, tá? Estou tentando resumir o máximo possível. Já na paralisia facial periférica, como eu falei a vocês, a lesão é no nervo. E o nervo, ele vai ficar só na face, ele não vai descer. Então, imagina aqui comigo que minha mão, o nervo, eu falei a vocês que sai aqui, ó, ao nervo facial, sai aqui, nessa região do forame estilomastoide, vem passando pela glândula parótida que nós temos aqui, a glândula que produz saliva, ele atravessa ela e faz isso, ó. Divide-se em 5 ramos para os músculos da face. Então, cada dedo desse aqui é um ramo do nervo facial que vai inervar os músculos da face desse lado esquerdo, e desse lado nós vamos ter o nervo facial direito que vai inervar os músculos da face. Se eu tenho, por exemplo, inflamação no nervo facial, por exemplo, um vírus, Episortia, por exemplo, esse vírus afetou o nervo facial, consequentemente, eu vou ter alguma lesão que vai afetar a face. E quando é uma lesão, por exemplo, que eu afetei o nervo facial esquerdo, que é a minha mão, eu vou ter uma paralisia facial. A gente diz que nós temos uma hemiplegia, certo? A hemiplegia do lado esquerdo da face. Se a lesão for no nervo facial esquerdo, então a hemiplegia do lado esquerdo. Consequentemente, eu vou ter um desvio da rima bucal para direita, que é o lado normal. Eu vou conseguir franzir a testa do lado direito, mas não vou conseguir franzir a testa do lado esquerdo. Por quê? Porque está paralisado. Então, eu vou conseguir fechar o olho direito, mas eu não consigo fechar o olho esquerdo. Por quê? Porque quando eu tenho uma lesão no nervo facial, a lesão é sempre do mesmo lado da lesão, é ipsilateral. Consequentemente, lesionei o nervo facial esquerdo, eu vou ter uma hemiplegia, no caso, da face esquerda, da hemiface esquerda. Consequentemente, eu não consigo franzir a testa do lado esquerdo. O desvio é para a esquerda, então esse desvio da rima é para a esquerda. Não consigo fechar o olho esquerdo, por quê? Esse nervo facial não faz a inervação dos músculos da face. Se esse nervo está lesionado por algum vírus, por exemplo, que inflamou ele, ou algum trauma em base de crânio que afetou o nervo facial, esse lado esquerdo vai paralisar. Então não consigo franzir a testa, não consigo movimentar o olho, não consigo movimentar a face do lado esquerdo. Outras características que pode apresentar na paralisia facial periférica: o paciente ele começa a ter cialorreia, que é ficar babando, certo? Grosseiramente falando. O paciente ele perde o paladar, pode perder o paladar. O paciente pode ter dificuldade para deglutir, que a gente chama isso de disfagia. O paciente, ele começa a ter uma sensação de boca seca, que a gente chama de xerostomia. O paciente vai ter uma hipersensibilidade ao som, a gente chama de hiperacusia. A hiperacusia, que é uma hipersensibilidade ao som, ao qual você está com algum local, tem um som, principalmente agudo, você vai ficar desconfortável aquele som. Então tudo isso é característica da paralisia facial periférica. Então, paralisia facial periférica, resumindo,
lesão do nervo facial. Essa lesão pode causar paralisia de toda a hemiface, paralisia de toda a hemiface do mesmo lado da lesão. Então, se paralisar toda a hemiface, eu não conseguir franzir a testa do lado direito, não conseguir fechar o olho, não conseguir movimentar a boca, o desvio tá pra cá, eu não consegui fazer, paralisou toda a hemiface, paralisia facial periférica. Na central, essa é na parte inferior. Na periférica, eu posso ter a xerostomia, sensação de boca seca. Eu posso ter a cialorreia, que eu falei a vocês, que é ficar babando. Posso ter a hiperacusia, que eu falei a vocês, que é a hipersensibilidade ao som, dentre outras características, mas essas são as principais para diferenciar a paralisia facial central da paralisia facial periférica. Então, se você está tendo algum sintoma referente a isso que eu falei, fique atento, procure o atendimento médico. Se tem alguém ao seu lado, alguém próximo de você com esses sinais, com esses sintomas, ligue logo para a emergência ou leve logo para a emergência para que faça o tratamento com urgência, tá? Então, quanto mais rápido for o tratamento, menos sequelas o paciente pode apresentar. Tá bom, gente? Então, espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Se puderem, compartilhem o vídeo para que mais pessoas possam saber e entender desse conteúdo. Tá bom? Até a próxima. Fiquem com Deus.